Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área, trazendo para vocês aqui então o nosso módulo que vai tratar da parte de lógica de primeira ordem. No seu edital pode aparecer como lógica de primeira ordem, como em alguns editais do CESP, se aparecer, por exemplo, enumeração por recurso. Se no seu edital vier enumeração por recurso, tem a ver com o que a gente vai tratar aqui dentro desse módulo de lógica de primeira ordem, assim como se vier simplesmente sentenças abertas no seu edital. Em alguns editais eles trazem a coisa de maneira mais pontual, simplesmente como sentenças abertas. Aí é legal que você dê uma olhadinha nos blocos que eu vou trazer para vocês, então, dentro desse módulo, que vai ser o nosso módulo de lógica de primeira ordem. Algumas ponderações que eu faço desde já. Não é o assunto que mais apareça, por exemplo, nas provas do CESP, perfeito? Então, dessa forma, eu acho que você tem que equilibrar bem aí o seu tempo de estudo, né, o tempo que você tem para a sua prova, para você avaliar realmente o quanto que você vai gastar de energia dentro desse assunto aqui. Não é o que mais aparece, mas como eu sempre coloco para vocês, se aparecer e se você estiver por dentro de tudo que eu vou colocar aqui, isso acaba fazendo uma diferença grande nos itens, né, que eles podem abordar e até os modelos de questões que a gente vai ver depois aí, como que eles acabam se comportando com as questões que tratam dessa parte que está aqui, ok? Para a gente tratar essa parte de lógica de primeira ordem, eu sempre gosto de começar trazendo uma revisão sobre conjuntos numéricos, até porque a gente vai ver que nós temos itens de prova que vão acabar trazendo a noção dos conjuntos atrelada ao raciocínio aqui da lógica de primeira ordem, tá bom? Então venha comigo, vamos então numa pequena revisão que eu vou fazer com vocês aí sobre conjuntos numéricos. Moçada, o que eu preciso que vocês tenham noção então sobre os conjuntos numéricos? O primeiro conjunto que a gente vai definir aqui é o conjunto dos números naturais, ok? Que é esse n que está aqui. Então tá lá, olha, conjunto dos números naturais. Moçada, o que é o conjunto dos números naturais? Ou quais elementos, né, compõem o conjunto dos números naturais? O conjunto dos números naturais vai ser formado por esses números aqui, olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Então, o que é o conjunto dos números naturais? O conjunto dos números naturais é o conjunto formado pelos números inteiros e positivos, incluindo também o zero, tá bom? Então, a gente vai ter o zero e todos os números que são considerados inteiros e positivos. Números inteiros, naturalmente, aqueles que não vão apresentar casa decimal. 1,2 não é um número inteiro, então logo não é um número natural. 3,6666, isso é uma dízima, então isso não é considerado um número natural. O número natural são os números inteiros, sem parte quebrada, vamos dizer assim, certo? Sem parte decimal, números que não estão representados aqui nem como decimais exatos, nem como dízimas, e necessariamente números que sejam o quê? Números que sejam positivos, ok? Beleza. Esse é o conjunto dos números naturais, não temos muito mais o que falar sobre eles. Conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros, o nome é sugestivo, né? Eu vou tratar dos números inteiros, só que de maneira geral, tanto os positivos quanto os negativos. Então eu tenho lá, olha, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e por aí vai, perfeito? Então, o que a gente tem de acréscimo, vamos colocar assim, do conjunto Z em relação ao conjunto dos números naturais? No conjunto dos números inteiros, a gente acaba incluindo também os inteiros negativos, certo? O menos 1, o menos 2, o menos 3 e por aí vai. Então, eu costumo brincar que o conjunto Z foi definido por um mineiro, né? Que minerada que a gente tem mania, né? De juntar as palavras aí. Então, eu costumo falar que o conjunto Z é o conjunto dos inteiros, né? Então, por isso que fica desse jeito, né? E aí a minerada se entende, porque a gente começa a juntar uma palavrinha aqui com a outra, vai diminuindo daqui e dali, a gente se entende, mas é isso, é o conjunto dos inteiros. Não é isso não, tá bom? Mas serve, né? Com uma maneira pedagogicamente retardada de se fazer entender, é o conjunto dos inteiros. Mas é isso, meu conjunto Z é o conjunto que a gente vai acabar incluindo quem? Os positivos, os negativos, além do zero.
Tem algumas definições aqui que são importantes, que são as seguintes. Aqui, quando eu coloco para vocês, primeiro, um asterisco, né? Não mencionei aqui em cima, mas se eu coloco para vocês aqui, por exemplo, olha, N asterisco. O asterisco, eu preciso que vocês fiquem atentos, que ele exclui o zero. Tranquilo? Então, quando eu coloco para vocês que eu tenho N asterisco, aí eu estou falando dos inteiros estritamente positivos. Não incluo o zero. É o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e por aí vai. O zero não entra. A mesma coisa acontece quando a gente tem aqui o conjunto Z. Se eu colocar para vocês aqui, olha, o Z asterisco é quem? É o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 2, o 3 e por aí vai. Perfeito? Conjunto Z asterisco, formado por todos os números inteiros, positivos, negativos, mas aí eu teria que excluir quem? Eu teria que excluir o zero. Perfeito? Fica ligado, quando a gente coloca aqui, por exemplo, Z+, o Z+, muitos acabam falando para mim o seguinte, Bruno, então eu vou excluir os positivos? Não. A ideia de exclusão de algum elemento está associada apenas ao asterisco. É o asterisco que exclui. E ele exclui quem? Exclui só o zero. Quando eu coloco para vocês o Z+, é porque eu estou dando a entender que eu quero pegar os inteiros que sejam positivos. Ou, na realidade, a gente fala que são os inteiros que não são negativos. Então, com isso, eu incluo o zero e todos os positivos. Então, conseguiu pegar aqui a ideia? O Z+, vai ser composto por esses elementos aqui, olha. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e por aí vai. São elementos que fazem parte do conjunto Z, só que pegando os positivos e também o zero. Pô, Bruno, mas aí eu achei que o zero não pudesse entrar. Lembra, para o zero não entrar, você achou que o zero, por exemplo, não poderia entrar nesse conjunto. Para o zero não poder entrar, eu teria que ter colocado um asterisco. Perfeito? Porque fora isso, ele ia acabar fazendo parte de qualquer jeito. Fechado? E assim, a gente coloca da mesma forma, olha, Z-. O Z-, quem que compõe o conjunto Z-? Ora, é o zero e todos o quê? Todos os negativos. O menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e por aí vai. Bruno, poxa, e se eu colocar Z asterisco mais? Então, beleza, coloque aí Z asterisco mais. O que vai ser o Z asterisco mais? Se tem o asterisco, é porque eu excluo o zero. E se tem o mais, é porque eu pego os positivos. Então, eu fico com 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Fechado? Z asterisco menos. Z asterisco menos, tá aqui, ó, seria o menos 1, o menos 2, o menos 3 e por aí vai. Perfeito? Porque aí se é Z, só pode entrar número inteiro, se tem o menos é porque só entram os negativos, e se tem o asterisco é porque eu excluí o zero. Fechado? Então confie em mim, dentro dessa parte de lógica de primeira ordem, a gente está dentro do raciocínio lógico, mas como a gente vai começar a mexer um pouquinho com a parte de conjuntos, a gente pode ter questões em que a teoria dos conjuntos numéricos, ela pode acabar fazendo diferença para vocês, tá bom? Então temos lá o conjunto dos números naturais, temos aqui o conjunto Z, que é o conjunto dos inteiros, beleza? Meu conjunto Z, conjunto dos números inteiros. Perfeito. Um outro conjunto que a gente vai ter que vai ser importante é o conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais. Fechado? E aí você vai me questionar o seguinte, poxa, mas nada a ver, né? Muito louco essas paradas, né? Porque aí o conjunto dos inteiros, que é a letra I, vem a letra Z. O conjunto dos racionais, que é R, o cara coloca a letra Q, pô, isso é só para confundir minha cabeça mesmo, né? Os caras não fazem nada para facilitar, né? Conjunto Q aqui, moçada, o Q, ele vem da ideia de quociente. E racional vem da lógica de razão, que na matemática é como se fosse, grosso modo, uma fração, vamos colocar assim, certo? Então, quando eu trago para vocês números que pertençam ao conjunto dos números racionais, é porque a gente diz que os números que são racionais são números que podem ser escritos como fração. Todo número que você imaginar que puder ser escrito como uma fração, ele pode ser incluído como um elemento do conjunto Q, o conjunto dos números racionais. Então a gente vai ver que até mesmo elementos do conjunto natural, então, por exemplo, o número 4,
O número 4 eu digo que ele pertence ao conjunto N, certo? Ele pertence ao conjunto dos naturais, mas aí você vai ver que o número 4 ele é um elemento que pertence, por exemplo, ao conjunto Z, porque ele é natural, mas ele pertence também ao conjunto dos inteiros. E eu vou dizer para vocês que o 4 ele pertence, por exemplo, ao conjunto Q. Você consegue arrumar um jeito de escrever o 4 como uma fração? Ora, com certeza, cada um de vocês aí pode escrever o 4 de uma maneira diferente. Eu posso escrever o 4, por exemplo, como 40 sobre 10, posso escrever o 4 como se fosse 8 sobre 2, posso escrever o 4 como se fosse 12 sobre 3. Então, mesmo o 4 sendo um número natural, ele pode ser incluído também como um número racional. Mas digamos então que quando a gente entra aqui dentro do conjunto Q, a gente expande um pouquinho mais as ideias. O que eu tinha até então, que era a lógica dos números inteiros, a gente passa a ter aqui agora também a inclusão das frações de todos os tipos e, quando eu falo de todos os tipos, aquelas em que o numerador é menor que o denominador, que o numerador é maior que o denominador, perfeito? Que tem sinal positivo, que tem sinal negativo, inclui também os decimais e inclui também as dízimas periódicas. Então, em resumo, o que a gente vai ter aqui vai ser isso. Dentro do conjunto dos números racionais, vão entrar todos os números que são positivos, todos os números que são negativos, entram todas as frações, entram os decimais exatos e entram também as dízimas periódicas. Ok? Esses aqui são os elementos que vão compor o conjunto dos números racionais. Então, exemplos aí de números racionais. Ora, 1 sobre 2, que é uma fração, menos 3 sobre 8, 0,25, isso aqui é um decimal exato que a gente fala, não é? Se eu coloco para vocês aqui, olha, 2,353535, isso aqui é uma dízima periódica. Se eu colocar para vocês aqui, olha, 0,1888, isso aqui é uma dízima periódica. Todos esses elementos aqui, eles fazem parte também do conjunto dos números racionais. E, de novo, além de todos esses caras que já estavam aqui antes, certo? Além de todos os naturais, além de todos os inteiros. Poxa, Bruno, mas mesmo um número inteiro vai poder ser escrito como um racional? Claro, gente. Se eu colocar para vocês, por exemplo, menos 10. Menos 10, você consegue escrever o menos 10 como uma fração? Menos 10 eu posso escrever, por exemplo, como se fosse menos 20 sobre 2, concorda? Não dá menos 10? Então, você não conseguiu escrever como fração? É porque é um número racional. Toda dízima periódica, seja simples ou seja composta, a gente tem condição de encontrar o que a gente chama de fração geratriz. Então, é porque toda dízima pode ser escrita como uma fração. Então, esses aqui são os elementos que compõem o conjunto dos racionais, ok? Aí nós vamos ter o conjunto dos irracionais, que eu vou poder representar como se fosse um i assim mesmo, ou que alguns autores vão colocar como se fosse o R menos o Q. Vou deixar indicado para vocês assim, tá bom? Esse daqui como se fosse o conjunto dos números, irracionais. Fechado? Moçada, a lógica aqui para os irracionais, ela teoricamente é bem simples. Porque o negócio é o seguinte, se os racionais são números que podem ser escritos como fração, vamos deixar isso aqui até em destaque, né? Que eu falei, mas eu não destaquei, olha. Os racionais podem ser escritos como fração. Racionais podem ser escritos como fração. Certo? Já os irracionais, a lógica então é de você entender que os irracionais não podem ser escritos como fração. Não podem ser escritos como fração. Então, resumo da ópera. Se o cara não tiver uma característica que se enquadra aqui dentro dos racionais, ele vai acabar sendo um irracional. Isso, claro, dentro do conjunto dos reais, certo? Se eu estou dentro do conjunto dos números reais e ele, de alguma forma, não se enquadra nisso que está aqui, ele vai ser considerado, então, um irracional. Então, aqui eu vou colocar, sem nenhuma definição matemática formal, vou tentar colocar para vocês aqui no popular, o que seria um número irracional? Primeiro,
Número irracional vai ter que ser um número o quê? Com infinitas casas decimais. Infinitas casas decimais. E após a vírgula, ou seja, na sua parte decimal, e após a vírgula, não temos a identificação, de um período. Vamos colocar aqui, né, de uma parte periódica. Não entendi. Eu vou te explicar. Anota aí, tá bom? O que vão ser os irracionais? Para início de conversa, para eu ter um irracional, eu tenho que ter um número que tem o quê? Infinitas casas decimais. Então, se você já não tem essa condição, o cara está aqui, olha. Sendo real, ele vai ter que estar dentro dos racionais, ok? Então, um irracional é um cara que tem infinitas casas decimais e após a vírgula eu não tenho a identificação de uma parte periódica. O que é a parte periódica? A parte periódica é justamente isso aqui, olha. Ó, isso aqui é um período, certo? Isso aqui é um período, isso aqui é um período, isso aqui é um período. Tá vendo ali, olha? São elementos que estão após a vírgula e que marcam para mim a ideia de uma repetição. Quando o número é irracional, eu não tenho isso. Então, Bruno, me dá um exemplo aí, cara, que eu não estou te entendendo com relação a esse irracional. Cara, enfia na sua cabeça o seguinte, que eu sempre coloco, é que os irracionais vão ser os números mais loucos que a gente tem mesmo. São os loucões mesmo, são os irracionais. Então, tipo, ó, esse cara que tá aqui é um irracional. Ó. Esse cara que tá aqui é um irracional. Mas aí você pode olhar para ele e falar para mim o seguinte, Bruno, mas esse cara aí, eu tô vendo um padrão depois da vírgula. Eu consegui entender qual é o padrão desse número muito louco aí, olha. É 10, 100, 1000, 10 mil, então o próximo ia ser o 100 mil, 1 milhão. Não, peraí, não confunda as coisas. Não viaja não. Eu estou te falando sobre, após a vírgula, eu não identificar uma parte periódica, que é o que eu tenho aqui, gente. Você não vai identificar aqui um período. Qual que é o período de repetição? Ah, o período é o 101. Não é, o 101 não é porque o 101 não aparece repetido. Ah, o período de repetição é, sei lá, o 1010. Não é o 1010 porque aqui não tem. Pô, mas aí, cara, como que eu vou saber se depois dessa reticência não aparece um período de repetição? Bom, aí é o bom senso que vai pedir, né? Porque aí realmente, você pode falar assim, ah, pô, aquele número ele não é infinito? Isso, pô, então aqui, ó, quem me garante que depois daquele zero ali não começou a aparecer um monte de 5 repetido? Não, mas aí o bom senso, na hora de você fazer uma prova, vai te pedir. Né? O examinador, naturalmente, não vai deixar isso subentendido para você. O que a gente sempre coloca é o seguinte, para você, que é sério mesmo, né? Essas dúvidas podem passar aí na sua cabeça. Para você verificar se o número que foi apresentado por ele na sua prova, se é uma dízima ou não, você tem que observar no que está visível, né, no que ele coloca visível para você do número, se ali naquela parte visível tem algum período de repetição ou não. Porque o que está depois da reticência, meu amigo, não tem como eu adivinhar, certo? Então, para o que está visível ali, naquele número que eu dou a entender que ele é infinito, eu não tenho nenhum período de repetição. Ora, então isso vai ser considerado o quê? Vai ser considerado um número irracional, certo? Quais outros números irracionais que a gente tem? Raízes de números primos. Então, por exemplo, raiz de 2 é considerado um número irracional. Raiz de 3 é um número irracional. Raiz de 5 é um número irracional. Certo? Ah, pô, mas eu não sabia. Então, eu estou te avisando que raízes de números primos, por exemplo, são exemplos clássicos de números irracionais. Assim como outras raízes, moçada. Não vou entrar aqui no mérito da questão, mas, por exemplo, se eu fosse calcular uma raiz cúbica de 10, poxa, Bruno, 10 é um cara que não tem uma raiz cúbica. Então, beleza, ele vai ser um número irracional. Perfeito? Então, aqui, exemplos aí famosos de números irracionais. O exemplo clássico vai ser esse, onde ele coloca para você um número com reticência, ou seja, dando a entender que ele vai repetir infinitamente, certo? E no que está visível para mim daquela parte decimal, eu não consigo identificar um período. Então, aquilo ali caracteriza para mim um número irracional. Outros casos, raízes de números primos, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, raízes que, de forma geral, independentemente de qual seja o índice, raízes para as quais você não conseguir chegar num valor exato, perfeito?
Outros exemplos clássicos que nós temos aí de números irracionais. Nós temos o número de Euler e o π. Esse cara que está aqui, o ezinho, ele recebe o nome de número de Euler. Ok? E esse cara que está aqui, que é o π, que é uma constante famosa que a gente tem na matemática. O número de Euler, ele vale aproximadamente 2,71, mas a gente consegue provar que o número de Euler é um número irracional, ou seja, um número que se enquadra nesse perfil. Ele vai ter infinitas casas decimais e depois da vírgula, você pode colocar aí esse número de Euler com 10 casas, com 100 casas, com 1000 casas, que a gente vai conseguir perceber que eu não tenho um período de repetição. A mesma coisa acontece com o π. O π, que é uma constante que a gente usa muitas vezes na geometria, a gente sabe que o π vale aproximadamente 3,14, mas aquela aproximação é uma aproximação ínfima, com apenas 2 casas. O que a gente consegue demonstrar é que o π também é uma constante matemática que vai apresentar infinitas casas e que depois da vírgula, por mais casas que eu coloque, eu nunca vou conseguir enxergar um período de repetição. Então esses caras compõem o chamado conjunto dos números o quê? Dos números irracionais, perfeito? Para a gente fechar aqui essa nossa revisão, eu vou trazer para vocês o conjunto dos números reais, que é o R. Conjunto dos números reais. Ok? E aí o que vai ser o conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais, a gente diz que vai ser a união de todos os conjuntos anteriores. Ou seja, vai ser a união dos naturais com os inteiros, com os racionais, com os irracionais. Tudo isso daqui, quando eu fizer a união de todos esses conjuntos, eu vou acabar chegando o quê? No conjunto dos números reais. Na realidade, o que eu sempre coloco é o seguinte, os únicos elementos que não vão pertencer ao conjunto dos números reais, vamos deixar em destaque isso aqui, olha, não pertencem aos reais. Não pertencem aos reais apenas esse modelo de número, se é que a gente pode colocar assim, né? Vão ser o quê? Os números que têm índice par e radicando o quê? Radicando negativo. Esses aqui são os únicos caras que não vão pertencer ao conjunto dos números reais. De resto, todo número que eu enfiar na sua frente, você pode dizer para mim que é um número real. Número real, número real, número real. Se não se enquadrar nesse perfil que está aqui, pertence aos reais? Pertence. Então, o que se enquadra nesse perfil? Vamos dar um exemplo que eu não estou te entendendo. Isso aqui, por exemplo, olha, raiz quadrada de menos 16. A raiz quadrada de menos 16 não pertence ao conjunto dos números reais. Isso justamente por quê, gente? Porque dentro do conjunto dos números reais, você não vai conseguir encontrar um número para mim que elevado ao quadrado vai dar o menos 16. Ah, mas e o menos 4? Não, então, o menos 4 ao quadrado não dá menos 16, né? Dá 16. O 4 ao quadrado não dá menos 16. Então você não tem dentro do conjunto dos reais um número que elevado ao quadrado dê menos 16. A raiz desse número existe, mas existe dentro de um outro conjunto, que é o conjunto que a gente chama de conjunto dos números o quê? Conjunto dos números complexos, que a gente não vai estudar aqui nessa nossa revisão, tá bom? E por isso, então, fica a observação de que o único tipo de número, né, ou os únicos números que não vão pertencer ao conjunto dos números reais, vão ser esses aqui, as raízes de índice par de radicando negativo. Então, se eu colocar para vocês aqui, por exemplo, olha, a raiz quarta de menos... Vou colocar aqui, ó, a raiz cúbica de menos 60... Ah, não, raiz cúbica vai pertencer. Se eu colocar para vocês aqui, olha, a raiz sexta de menos 64. A raiz sexta de menos 64 não pertence ao conjunto dos números reais. Isso porque ela tem um índice par e um radicando que é o quê? Um radicando que é negativo, ok? Mas de resto, todos os outros elementos vão acabar pertencendo aí ao conjunto dos números reais. Então, desse raciocínio é que surge uma representação por diagramas que acaba sendo essa que está aqui, olha. Onde a gente acaba trazendo um conjuntão maior, vamos dizer assim, né? Que é como se fosse o meu conjunto dos números reais. Ok? E aí,
eu tenho dois conjuntos que não se misturam. Eu tenho dois conjuntos entre esses que foram apresentados para vocês aqui, para os quais não tem como haver interseção. Quais são esses dois conjuntos para os quais não tem interseção? Justamente os racionais e os irracionais. Coloca na sua cabeça que os irracionais, eles ficam literalmente isolados ali naquele mundinho, beleza? O único que abre o coração para os irracionais são os reais. Digamos que os reais aqui, o conjunto dos reais vai ser aquele paizão, que vai abraçar todo mundo. Agora, os racionais com os irracionais, esses caras aqui não vão se misturar. Então a gente faz aqui um muro, ó. Beleza? Dentro dos reais, eu tinha que ter aqui o conjunto dos racionais e eu tenho aqui o outro que é o conjunto dos irracionais. Por isso que a gente define os irracionais como sendo o conjunto dos reais menos os racionais. Se eu pegar o conjunto dos reais e tirar deles aqui os racionais, o que sobrar vão ser os irracionais, beleza? Então nesse mundinho aqui, os malucos não vão se misturar com os normais. Os racionais ficam de um lado e os irracionais vão ficar de outro. Só que os racionais já são ali mais sociáveis. Os racionais aceitam quem também? Aceitam os inteiros e aceitam os naturais. E aí a nossa representação dos conjuntos, então, costuma vir dessa maneira, né? E veja se o que a gente tratou aqui de forma teórica, né, apresentando esses conjuntos, faz sentido aqui com essa representação que eu coloquei. Eu tenho, né, comecei definindo para vocês o conjunto dos naturais, dizendo que são aqueles inteiros, positivos, com a inclusão do zero, ok. Aí, abraçando os naturais, a gente define os inteiros, porque aí com os inteiros a gente passa a colocar também os inteiros negativos, então aqui é como se eu tivesse os inteiros positivos e o zero. A casa deles é o dos naturais, certo? Aí eu incluo os inteiros negativos, que passam a preencher essa região que está aqui. Abraçando os inteiros, vem os racionais. Por quê? Porque dentro dos racionais vão entrar agora, além dos positivos e negativos inteiros, vão entrar as frações, os decimais exatos, a dízima. Então a gente coloca aqui nesse balaio mais alguns números. Beleza? Aqui entram as frações, os decimais exatos, as dízimas. Aqui vão ficar isolados os maluquetes. Tipo, aqueles números lá, tudo louco, que depois da vírgula não tem repetição, não tem período, não tem nada. Então aqui entra o π, entra o número de Euler, entra a raiz de 3, entra a raiz de 5 e tal. E aí, abraçando todo mundo, entra quem? O conjunto dos reais. Os únicos caras que não convivem com o conjunto dos reais seriam raízes tipo essa que tá aqui, olha. Raiz de menos 16 e por aí vai. Só que aí o detalhe é o seguinte, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, por quê? Quando eu coloco para vocês a representação dessa forma, fica parecendo, e essa que tá aqui é uma sacada que eu preciso que vocês tenham, fica parecendo que o conjunto dos naturais tem menos elementos, vamos colocar assim, não é? Porque aí eu coloco ali os naturais dentro dos inteiros, os inteiros dentro dos racionais, e aí os reais vão abraçar todo mundo, então a gente fica com uma sensação de que o conjunto dos reais vai ter mais elementos do que o conjunto, por exemplo, dos naturais, dos inteiros, e aí eu precisava que você parasse para pensar um pouquinho comigo que essa afirmativa ela é errada. Ah, eu posso dizer que o conjunto dos números reais tem mais elementos do que o conjunto dos números naturais? Não. Peraí, Bruno, peraí, que eu achei que eu estava entendendo. Como assim não? O conjunto dos reais não é aquele maior conjunto que eu tenho ali? Então é claro que o conjunto dos reais tem que ter mais elementos que o conjunto dos naturais. Não, deixa eu te falar uma coisa. Quantos elementos que tem o conjunto dos números naturais? Quantos elementos que eu tenho dentro de N? O conjunto dos números naturais ele não é um conjunto infinito? Ele vai de 0 até quanto? Qual que é o último número natural? Você não tem o último número natural. Então, o conjunto dos números naturais, a gente diz que a cardinalidade dele, né? A quantidade de elementos dos conjuntos naturais é o quê? É infinito. Conjuntos naturais é um conjunto infinito. Assim como é infinito o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, quantos elementos que o conjunto dos números reais tem? Também infinitos elementos. Quantos elementos que o conjunto dos racionais tem? Tem infinitos elementos. Só que aí é muito engraçado, porque às vezes eu escuto vocês falando para mim o seguinte, ah, mas espera aí, tá bom, eu concordo que o conjunto dos números naturais tem infinitos elementos, eu concordo que o conjunto dos reais tem infinitos elementos, mas parece que o conjunto dos reais tem mais infinitos elementos do que o conjunto dos números naturais, não é? De vez em quando a gente não entra numa dessa, a gente fica com a sensação, não, eu concordo que ele tem infinito, mas parece que esse aqui tem mais infinito que o outro. E aí não existe essa parada, né, de você definir um infinito que é mais infinito que o outro, é tudo infinito.
Então, a gente usa essa representação que está aqui, única e exclusivamente, de uma maneira didática, para que vocês possam situar o, digamos assim, né, qual conjunto está contido em qual. Então, eu posso dizer que o conjunto N está contido em Z, eu posso dizer que o conjunto Z está contido em Q, posso dizer que o conjunto Q está contido dentro dos números reais. Só que você não pode confundir essa relação de um estar contido no outro com a quantidade de elementos. Quantidade de elementos, todos esses conjuntos aqui têm a mesma quantidade de elementos. Qual que é essa quantidade? Infinitos. Todos esses conjuntos têm infinitos elementos. E não tem como eu definir um infinito que seja maior do que o outro, tá bom? Então, didaticamente, para você entender a relação entre os conjuntos, essa representação que está aqui eu acho perfeita. Ela te ajuda a situar, certo? Mas vocês têm que ficar atentos só a esse detalhezinho, que é o de não achar que o conjunto dos inteiros, por exemplo, tem que ter mais elementos que o conjunto dos números naturais. Os dois conjuntos acabam tendo infinitos elementos da mesma forma, tá bom? Então, olha, uma revisão aqui bem pontual, mas que eu acho importante, né? Se na sua prova vai aparecer, eu não sei. Mas dentro dessa parte aí, de lógica de primeira ordem, que como eu falei, pode aparecer simplesmente como sentenças abertas, ou pode aparecer como enumeração por recurso, alguma coisa assim, é importante, tá? Pelos modelos de questões que a gente vai resolver mais à frente aqui no curso. Então dê uma repassada, veja se ficou tudo entendido aqui sobre o conjunto dos naturais, sobre o conjunto dos inteiros, lembrar dessas relações aí, né, de asterisco, asterisco mais, asterisco menos, conjunto dos racionais, que é representado pela letra Q, que identificam todos os números que podem ser escritos como fração, os irracionais, que são aqueles que não vão poder ser escritos como fração, então se lembrar que os racionais jamais vão se misturar com os irracionais, e que os reais vai ser o conjunto, né? O conjunto dos reais vai ser aquele que vai abraçar todos os demais. A exceção desses caras aqui que não tem espaço no coração aí dos reais, que são os chamados números complexos, beleza? Então, tá feita aí a nossa revisão dentro desse bloco. Agradeço aí a sua companhia. Um forte abraço. Valeu!